Oiê, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast O Que Elas Querem, onde eu, Andréia, médica endocrinologista, eu, Keren, médica psiquiatra, estamos aqui para nos ajudar a buscar novas ferramentas para nos desenvolver como mulheres. por meio de histórias de conquistas de mulheres que não têm medo de mudar. E hoje estamos com uma aqui maravilhosa, Raquel Sodré, que vai contar bastante pra gente sobre empreendedorismo, liderança feminina. Antes, a gente queria agradecer nossos queridos patrocinadores. Então, primeiro, o Power Focus, que a gente é apaixonada, né? Eu gosto dessa versão com café, que já dá aí um estímulo para treino, não tira do jejum. Então, quem gosta de treinar, mas não consegue se alimentar, comer, ele já dá uma energia, mas sem tirar do jejum. Então, ele tem café, tem o triglicérido de cadeia média, então são ingredientes limpos, né? Bem saudáveis. E esse daqui também com cacau, eu que não tomo café. Então, eu tomo com... são os mesmos ingredientes, mas esse muda, que não tem café, só tem o cacau. Então, é bem gostoso, né? Até a gestante pode tomar, e tem tantos também. Não tem nem adoçante, é bem clean. E você pode misturar os dois também, ou fazer igual eu pôr no café. É, uma mistureba. E tem também a ideia saudável, né? Que são os docinhos bem gostosos, com todos os ingredientes bem naturais, que não tem açúcar, né? Tem, Todos sem glúten também. Tem salgados também, que não tem farinha, adoçantes, né? Que sejam muito... Nocivos, não tem farinha de trigo, não tem nada alergênico, não tem glúten, e são muito gostosos. Muito, muito gostosos. Tem muita versão low carb, né, dos bolinhos. E então é isso, obrigada. Obrigada. Por estar sempre aí com a gente. E a gente tá nessa série, né, Isso. então esse mês a gente tá tudo sobre empreendedorismo, então a gente vai falar bastante aí sobre empreendedorismo, como levar aí as mulheres lá pro topo, né, pra liderança. Liderança feminina. Começamos agora com a Raquel. Raquel, obrigada por ter vindo, bem-vinda. Bem-vinda. Gente, obrigada pelo convite. Já tô aqui aprendendo um monte de coisa com vocês, pegando os detalhes, vocês só te explicar os alimentos, mas fiquei muito feliz com o convite. Amei conhecê-las, conhecer sobre o projeto. Sim. Acho que tem muitas coisas em comum pra gente conversar hoje. Fica à vontade. Sim, com certeza. A gente tem muito, assim, o mesmo propósito, né? A gente se conheceu, né? Nós e a Raquel, num evento que, assim, a gente amou de paixão, porque a gente viu um monte de mulher, assim, muito poderosa, incrível. E, assim, para nós, que a gente fica muito na nossa bolha, né, de médica, a gente, às vezes, não vê muito esse outro lado, né? Das mulheres empreendendo e sendo líderes. A gente vê dentro do nosso meio, é um pouco diferente. Então, aquele dia a gente ficou muito encantada, assim, com tanta mulher realmente, assim, mentorando, levando, ajudando outras. Então, vamos começar. Conta um pouquinho da sua trajetória, assim, como é que você chegou, onde você chegou. Eu sou a Raquel, eu tenho um grande amigo que me ensinou desde que a gente se conhece, já tem muitos anos, e é uma grande referência até de branding, um pouco do que a gente vai falar aqui hoje na minha vida, é que ele fala, pra gente se apresentar, a gente não tem que falar o que a gente faz como profissão, mas a gente tem um lado B sempre, né, que conecta com pessoas. Então, melhor eu trazer esse lado, que eu sou a Raquel, apaixonada pela minha família, grudada aos meus 3 irmãos, aos meus pais. Gosto muito de praia, tenho o meu descanso é sempre perto da natureza e me energizo muito em eventos como esses que a gente se conectou e oportunidades como essa. Então, conversar com outras mulheres, trocar, falar sobre projetos, falar sobre como a gente pode sempre ir além, né? Então, criei, sem querer, nasceu uma hashtag que é o Executivos da Tênis. E aí diz muito sobre a minha trajetória, que eu comecei na minha empresa familiar. Minha família organiza a Feira da Moda Inverno, que era a antiga Feira do Circuito das Malhas. Desde praticamente eu nasci, assim, desde que eu tinha 5, 6 anos de idade. Então, eu lembro todas as minhas memórias. Inverno, com certeza, mas já de trabalho com os meus pais dentro do evento. E aí assumi, desde 2015, mais ou menos, oficialmente, a área de marketing e inovação do evento, que antes não existia muito, né? Meu pai era o comercial, minha mãe o marketing, eles já faziam super bem, é um evento conhecido, já tem uma representatividade. Eu lembro desde sempre também de ouvir. Sim, eu vim nessa feira com colégio. É mesmo? Eu era bem novinha, legal. assim, eles traziam, nem era de São Paulo, de Maringá. Que legal. Olha, Eles excursão. traziam crianças, assim, tipo, eu tinha o quê? Sei lá, uns 14 anos. Eles traziam pra feira, pra passear.
Bem legal. E o que é muito legal, assim, essa é uma grande parte da minha carreira, que é até hoje, mas eu trabalhando com os meus pais, a gente representava muito do que já acontecia ali dentro. Então, a gente reúne, né, quase 100 expositores e quase todos, se não todos, são famílias. São familiares ou de geração para geração, ou que trabalham entre famílias. E a gente recebe muita família. Então, tem muitas mulheres, né? A gente identifica ali mulheres... A gente tem 3 personas que a gente fala no marketing, né? Qual que é o nosso público? A mulher mais nova, mais jovem, que está ali conectada a uma modinha, mas ao mesmo tempo já direto da fábrica vai comprar com preço justo. A mulher executiva ou já... ali posicionada no mercado de trabalho, que precisa já entende que a roupa é uma ferramenta para ela posicionar o que ela quer passar, né, ali. A vestimenta é uma das ferramentas. E também a gente tem a senhorinha, tem as famílias que vão mais aos finais de semana, mais tradicionais, que fiquei amiga de várias ao longo dos anos, que todo ano vai, me manda mensagem no Instagram, a gente conversa o ano inteiro. Então, tem essas 3 personas. E o quanto essas famílias que recebem têm um impacto muito grande, assim, tanto o que elas entregam para a feira, quanto o que a feira entrega para elas. Então, cresci dentro da feira, já vem ali com muitos aprendizados, falo meu pai e minha mãe como grandes referências profissionais para mim, e desafios que como que a gente desenvolve e melhora, talvez pensando em futuro, algo que já é muito legal até hoje. Sim, uma coisa que está funcionando, né? Exato. Então, tem muito algumas frases, assim, que de vez em quando a gente vê. O que trouxe a gente até aqui, muitas vezes não é o que vai levar a gente daqui para frente. Então, logo no início, eu tive que ter muito respeito e cuidado com o que meus pais já faziam, com o que eu poderia sugerir, de novo. Que a Raquel, imatura lá no início, eu falo isso para todo mundo, todo meu time sabe, até palestra, conteúdo, eu falo, eu achava que estava tudo errado. Vou mudar tudo, vou mudar tudo. Imagina! E, não, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Na época da faculdade, meu Deus, assim, me segura. E aí, eu comecei a ver na prática, e é diferente quando a gente trabalha... Você julga de fora um pouquinho, né? Não, é completamente diferente também quando a gente trabalha num ambiente que fechou a porta, entrou na sua casa, você esquece. No máximo, você pede uma demissão, assim, você sai do escritório, são seus pais na mesa de jantar. São seus pais no almoço de casa. Então, como a gente realmente lida com situações, escolhas difíceis, decisões, talvez, sobre... Imagina, mudar um nome de um evento já muito consolidado. Então, isso começou a me trazer um pouco de... Era quase que uma vozinha assim, você precisa de embasamento, você precisa de estudo, você precisa ter ali um porquê você tá fazendo as coisas. Senão... Vira só um... Porque senão você nem consegue convencer, né, as pessoas disso. Então, eu falo que meus principais chefes da vida foram eles, porque para convencer meus pais de alguma coisa, eu já teve precisava... que estudar muito. Assim, chegar com 1000 armas. Eu sou mais nova de 3 irmãos homens, né? Então, eu acho que isso eu aprendi em casa, antes de trabalhar com eles, que para convencer qualquer coisinha para sair, viajar com amigas, eles nunca me deixaram fazer nada, mas eu sempre precisava ter um convencimento muito maior do que meus irmãos. E é bom que você não fez você poderia ter ido para um lado de um vitimismo, não, você usou isso para se fortalecer, né? Para aprender, para estar preparada para lidar com isso. Muito. Chegou uma época, principalmente nessa fase de faculdade, eu falava assim, o que eu posso aprender e evoluir para complementar o que eles já fazem muito bem? Então, eu começava, assim, acho que minha curiosidade veio muito disso. A ser muito curiosa sobre vários temas. E falava, nossa, mas... Então, deixa eu entender moda. Porque para eu conversar com um fabricante que vai pegar referência em Milão, em Paris, as capitais da moda no mundo, eu preciso entender. Então, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio, organizei a viagem para eu conseguir aprimorar meu inglês, mas aprofundar em temas que eu voltasse mais confiante. Sim. Aí já entra até em como a gente vai construindo devagarzinho a carreira. Mais confiante para aquele tema. Então, nunca soube tudo, nem vou saber, né, até hoje, mas principalmente falar, não sei mesmo, deixa eu entender e trocar. Aí comecei a entender muito mais de moda, fiz vários cursos, fiz um curso de mercado de luxo em Milão,
para entender que eu não queria trabalhar com aquilo nunca na vida. É importante. Para entender, assim, isso foi muito engraçado. Quando eu acabei, eu falei, que ótimo. Descobri toda a Que história bom, sei o que eu não quero. da moda do mundo, a história das famílias italianas, tudo, né? Um grande grupo. E ótimo, vamos fortalecer os fabricantes brasileiros. Assim, eles têm direto da fábrica, como criar marca para eles, como fortalece o que eles já têm e muitos nem tinham antes da pandemia, principalmente, nem tinham posicionamento digital. E quando você entrou, né, na faculdade, quando você pensou em entrar em uma faculdade, você já pensava em trabalhar com seus pais ou isso aconteceu? Que é assim, eu acho que principalmente nas gravações da feira ou durante o evento que eu precisava pensar em ações, minha mãe sempre me colocou muito para opinar. Às vezes eu brinco com ela, a senhora que criou esse monstrinho que sai dando assim, opinião em tudo. Você que provocou, né? Em gravação, eu lembro eu muito nova. E ela falava, Raquel, o que você acha? E aquilo, então, a gente fala até liderança feminina, né? Que minha mãe foi a minha primeira Ela te puxou grande legal. gestora e líder, porque ela falava assim, é muito clara na minha cabeça essas imagens. O que você acha, Raquel? Posso aprovar? Assim, gravando com os maiores globais, que antes era a direção da feira sempre foi, né? Pegar alguém que estivesse em alta para comunicar e tudo mais. E eu falava, meu Deus, eu lembro eu com 7, 8, 9 anos, 10 anos, já participando. Então, Integrante, a minha escolha né? de faculdade, assim, eu nunca pensei em outra coisa sem ser publicidade. Acho que muito pela influência dos meus pais. No início, eu me conectava mais com agência, eu olhava assim, as grandes agências e falava, nossa, que legal. E aí, depois eu fui indo mais para esse lado do fazer acontecer. Empreendedorismo, a gente mexe com tudo. E traz sempre o que aproveito, como a gente aproveita o que já tem, com inovações. Sim. Aí foi quando, nessa mesma experiência do intercâmbio, que eu fui estudar inglês, moda, no final eu tive a oportunidade de visitar o Vale do Silício, porque meu irmão ia, eu queria ver ele, minha mãe contou que ele ia, eu falei, Thiago, como que você vai, o que você vai fazer? Você vem pra cá também, estava na Califórnia. Ele, Raquel, um grupo de empresários, um grupo de empreendedores, ele é um super empreendedor. E eu falei, me coloca aí. Ele, não sei se você pode ir. Assim, um monte de gente de empresa. Aí eu, Thiago, eu vou te ver. Nem que eu fique no hotel. Eu vou com você. Porque era bem o meu último mês, né? Numa dessa... Você foi mesmo. Foi a primeira, eu lembro o nome de todas as empresas das pessoas e eu tava como empreendedora. Simplesmente porque eu só trabalhava nas coisas da feira, ainda de uma forma um pouco lá, um pouco na faculdade. E aí foi quando eu tive meu primeiro contato com tecnologia. Eu falei, uau, isso aqui existe. Inovação existe, já tem um mundo, acho que um pouco até do que vocês falaram, quando a gente sai de uma bolha. Nossa, é muito legal. Foi assim, estourou pra mim. Quando eu voltei de lá, eu falei, preciso me conectar a isso. Aí comecei também a estudar, a entender, pedi um estágio num portal de conteúdo, para conseguir dar conta também da feira, de ser meio período em cada um. Então, pedi para ser estágio. Fiquei um período no Startup, que foi minha grande escola para entender o universo, assim, desde... É o quê? Uma startup? O Startup foi o primeiro portal de empreendedorismo no Brasil. E já tem... Nossa, até me perdi de quando eles começaram. Na época já era o primeiro, consolidado. Então, conta a história de empreendedores, grandes empresas fazendo inovação aberta com empreendedores, projetos de aceleração. Então, isso para mim, assim, é um grande brilho no olho. Sim. E aí, fiquei nesse período imersa, e aí tudo trazendo... Já, e você ia agregando tudo para de inovação para a FEME. Então, foi quando, juntando o marketing ali da faculdade com inovação, tecnologia, como que a gente revoluciona o que já existe para que fique perpétuo, vamos falar assim, né? E você conseguiu colocar, porque é aquilo que a gente falou no começo, é difícil você saber o que mudar, o que tá dando certo não mexer, até que ponto você tem que mudar, você conseguiu achar esse ponto? Não foi do dia para noite, então ali, ainda mais relembrando, dentro de casa, né? Sim. Aquela coisa, pai, mãe, e até esse meu irmão, na época, ele foi um super incentivador. Pô, você acredita nisso? E se e tal? Então, a gente foi atrás de uma agência de branding para fazer um estudo muito profundo do que era a feira. Então, uma coisa era, eu perguntava assim, qual que era o público? Quem que vai?
tá, né? Sem dados, a gente, óbvio, tinha muito conhecimento, quem estava presenciando ali, mas falei, nossa, vamos começar a ir profundo, né? Pela faculdade e tudo mais. E a gente entendeu o público, os fabricantes, os stakeholders que a gente chama de parceiros, além do público que é cliente, B2C, ou público cliente B2B. Até antes não existiam influenciadores sem ser o global principal, né? Nem tinha Instagram. O famosão ali da TV mesmo, né? E aí, quando eu comecei a mexer nessa parte, era desde quem escolhe para vir falar ou para vir divulgar. Tudo isso uma marca precisa entender, assim, são inúmeras Não dá possibilidades. para pegar qualquer pessoa que não tem nada a ver, Se né? não entende, exato, quem é seu público, para quem você fala, que é o conceito de marketing, e a gente vai um pouco mais fundo para chegar em branding, aí não tem para onde ir. Então, a gente chamou essa agência, foi um projetão, assim, meus pais super acreditaram, participaram de tudo, mas sempre com muito pé atrás, né? Então, às vezes eu até falava, não, é isso, vamos. Aí fazia estudo, entendia, a agência fez um projeto muito legal com a gente, mas sempre era aquela dúvida, será que é o caminho? Será que não? E aí oficializamos fazer o lançamento do novo nome, porque o Malhas associava coisas mais de vó, antigas, as pessoas não queriam falar que iam na feira comprar as peças que compravam. A gente tinha um pouco de dissociação de quem era realmente o público que ia e poderia consumir na feira. As pessoas... Tinha pouca diferenciação. Então, as pessoas viam... aquela feira que acontece numa quadra de uma escola? Não. Aquela feira que tem numa tenda? Não. Tipo, a gente investe muito em estrutura. É um evento que ele vira um shopping temporário. A estrutura dele é muito legal, né? A gente não tem nenhum concorrente igual. É verdade, a gente não olha tem nada a igual. estrutura. Então, a gente viu que somos os maiores no Brasil nesse tema. Uau! Então, por que não Feira da Moda Inverno? Depois de muito, né? Vai pra cá, vai pra lá de nome, pra cá, pra lá de logo. E aí tem um processo, não é também só virar uma chave. A gente fez um projeto para, durante 3 anos, continuar comunicando sobre a transição. Então, esse foi o primeiro ano. A gente teve Porque isso como em é muito pandemia. conhecido, né? Até todo mundo mudar o que conhece pra... E tem para os dois lados, né? Um lado das pessoas se identificarem mais, mas também a repulsa de parceiros e clientes, os próprios fabricantes falarem, ué, tava dando certo, por que vocês mudaram o nome? E aí, qualquer vírgula, um dia mais quente, que o evento não foi tão lotado, algo por causa assim. do nome. Não, isso, sim, é aquilo do... Qualquer decisão que a gente toma, a gente já tem que imaginar o quanto... que vem, né? Com o que vai vir acarreta. atrás, né? Então, foi muito esse processo. Foi um grande aprendizado de como, através das ações, aí vem... um porquê de branding, né? O marketing, a gente pensa ali, o que a gente vende, para quem a gente comunica. Ok, fechado ali o pacotinho do marketing, aí entra numa outra camada de branding que é qual que é o movimento que a empresa, que a marca lidera. Então, não adianta só a gente falar que gosta de família. A gente recebe família. Depois desse estudo, e a gente, com uma pesquisa na porta, ficou sabendo como da feira? Isso eu falo muito para todo mundo, assim, que eu converso para essa frente. Passando na porta. Opa, então coloca uma música. Então coloca um painel para as pessoas conseguirem divulgar que estavam ali. Coloca os dizeres que reforçam o nosso posicionamento atrás. As coisas Então, instagramáveis. a gente começa a fazer um plano de ação Sim. com pesquisa, com posicionamento que a gente quer assumir, para não ser só a fala, né? Não ser só a empresa falando o que acredita, mas as suas ações condizerem com aquilo. E aí E aí deu super certo. Trabalho até dizer chega, né? Sim. Ainda dá, é muita coisa pra gente construir todo ano. Então, tem esse período de feira muito forte na minha vida até hoje. Toda a parte de construção, desde o que a gente até fez um urso, né? Depois que identificamos essa conexão com a família, criamos o urso há pouco tempo. Que legal. E aí, o urso com bexiga, as pessoas se conectam, abraçam com ele, perguntam que dia, que horário ele vai estar. Que vira um evento, né? Exato. Não E é só tudo com pensando no público, sabe? Público, Porque se a gente não identifica esse público, ou se identifica outro, seriam outras ações, talvez. Mas aí, para esse. E aí, várias outras dentro, consultoras de imagem, para fortalecer
o que elas fazem, tanto como profissão, que são mulheres autônomas também, estão ali se posicionando. Criar, tudo pensando, mais experiência dentro do evento, mais pessoas como comunidades engajadas. Aí a cabeça pira um pouco. Sim. Na pandemia, foi muito como incerto. É que foi? Não tivemos evento por 2 anos. E aí, como eu tinha muito que manter isso, então eu fiquei cuidando das redes sociais ali. Como que a gente mantém vivo? Né? Durante o período da feira, as pessoas perguntando o que faz. Então, eu continuei com a rede de apoio, que são as nossas consultoras, parceiros, criando conteúdo. E foi quando eu consegui mergulhar mais num tema sustentabilidade. Para a gente levar para as fábricas e aprofundar. Então, eu fiquei até 1 ano e meio num projeto de sustentabilidade que nasceu ali da pandemia, da gente passar para as fábricas. E me apaixonei por educação aí também. Que acho que na pandemia que a gente ficou muito só na tela, entendendo, tem metodologias que conectam as pessoas, tem diferentes formatos de educação. Eu gosto muito, eu particularmente gosto muito do presencial, que nem o evento que a gente foi. Passa um dia, imersão, se conecta. Nossa, muito. Mas tenho também, estou fazendo MBA, que é online. Então, como a gente conseguiu chegar com a educação no mundo todo, né? Hoje, aqui, a gente criando um tudo conteúdo. Tudo é educação, né? Tudo... De onde são as pessoas que podem escutar? É. Então, foi na pandemia que eu entendi mais isso. Tanto pro lado do corporativo, quanto para as pessoas. Mas aí a feira, ela já estava na internet. Aí a feira já estava. A gente criou um Instagram ali na época de 2015, no ano de 2015. E a gente entrou muito forte com a criação de conteúdo para mostrar o que está dentro da feira. Então, a gente tem algumas vertentes, né? Tem conteúdo de moda. Então, que as nossas consultoras super parceiras ajudam nisso, são elas as referências naquilo. A gente mostra muito do que tem no evento, porque... Olhando de fora, é difícil entender que tem uma pashmina, que tem uma peça que você pode combinar. Então, tem moda com consultoras de imagem, levando para uma coisa mais prática, né? Assim, né? tipo, bater o olho e as pessoas... É muito legal que chegam com um print, assim. Eu quero essa peça, em qual eu encontro. Porque quase 100 expositores, né? Muito grande. Moda. Aí, quando a gente identifica do nosso público... mães, mulheres. Então, eu amo. No passado, a gente teve uma parceira... que é Somos Madrastas, Madrasta, por exemplo. Ela tem uma comunidade muito forte para essas mulheres que já são mães, essas mulheres que estão no dia a dia ali lidando com diversas questões familiares junto com as demais. E a parte do empreendedorismo e negócios, que a gente cresceu assim. Eu falo, eu, minha mãe, eu aprendendo com ela, inspirando outras pessoas que eu aprendo junto, assim, de estar com vocês. Então, eu comecei a também chamar algumas pessoas para... trazer conteúdo e se conectar, não só de falar, tá aqui o preço, é barato, vem comprar a roupa. Porque o atributo direto da fábrica já é uma questão que a gente deixa alinhado lá no marketing, né, do começo. Mas quando a gente entra, a gente fala das outras camadas do branding, que é ações, encontros de mulheres, tem o GRAAC, que é o nosso lado social muito forte. A gente consegue conectar isso. Então, consultoras, uma vez, Dia das Mulheres, a gente levou as consultoras de imagem para fazerem coloração nas mães das crianças do GRAAC, enquanto estavam esperando os exames. Aquele dia na minha vida, assim, até arrepio de lembrar, foi antes do ano que foi pandemia, que a gente não teve evento. Já estava tudo gravado, mas a gente tinha esse propósito. Mesmo antes da época do evento, a gente quis conectar as consultoras lá. Nunca esqueço que uma olhou para mim e falou, Raquel, hoje foi meu dia mais feliz da minha vida profissional. Olha, que legal. Eu falei, eu não tenho nada a ver com isso. Assim, obrigada por você estar aqui. Ela, não, assim... Acho que eu não chegaria ao GRAAC se não fosse a feira, se não fosse essa conexão. Né, quando você tem uma coisa tão estruturada, né? E você tem esse poder de fazer essa união, é muito legal, né? E aí é onde a gente chega mais esse branding, sabe? Assim, porque não é do dia para noite, mas é uma construção. E aí, por que não qualquer outra ação? Que a gente vê, às vezes... outras, a gente fala do mesmo segmento fazendo, ou eu sempre gostei de olhar segmentos diferentes, mas com o mesmo público para criar. E sobre aquilo que a gente viu naquele evento que a gente se conheceu, dessas lives para venda, acho que é mais pro B2C, né, pro consumidor, mas isso. Vocês já pensaram, fizeram na pandemia? A feira é consumidor final, então na pandemia eu também
ficava estudando muito e-commerce, mas Sim. o lado Raquel, não, a gente tem que talvez ir para um lado do e-commerce, vamos entender, mas não sei quando é o momento. Aí tudo estruturado para a gente fazer live shops em 2020, quando nem existia ainda estruturação. Olha. Na época eu ia contratar um pessoal que faz estúdio, que grava videoclipe, porque não era, entre aspas, fácil como é Sim, hoje, né? A gente já pega um celular, né, e já resolve. Tudo resolvido. É. E aí, a pandemia, assim, teve uma coisinha boa que trouxe. Acelerando. Foi o mostrar, tem a digitalização, e mostrar que é muito fácil fazer com o que tem. Sim. Então, antes eu tinha planejado Tirar essas as dificuldades. fotos pro e-commerce, não, com um modelo, com estúdio e com referências. Live, imagina, com câmera Não, tem que profissional. editar, ambiente. né? A gente aprendeu o oposto, né? Que Sim. as pessoas se conectam Quanto dia a mais dia. verdadeiro. Então, gente. na pandemia, a gente não ia ter feira. Aquela incerteza de, ai, meu Deus, logo no início. Falei, quer saber? Peguei minhas economias pessoais, o que eu tinha guardado, assim, na minha vida. E falei, eu vou arriscar. Porque não tem como eu pedir para as outras pessoas arriscarem comigo. Eu que acredito e olho para isso, assim. Então, meu pai e minha mãe resolvendo um monte de burocracia da empresa, nas vertentes. E eu cuidando ali do que eu comentei, né? De criar conteúdo, que era o que era comigo. Falei, quer saber? Vou tocar. E na pandemia, a gente abriu o Marketplace. Então, foi legal. uma loucura de... Eu nunca tinha tido loja. Então, eu tive que aprender a cadastrar produto. Tive que aprender a mexer em plataforma. Pegar benchmark, que a gente fala, né? Referência com outros sites, como consumidora, para entender o lado do negócio. E, ao mesmo tempo, chamar os fabricantes que fossem parceiros ali e ensinar eles também, porque muitos não tinham. Nunca nem tinham tirado fotos de produtos, Sim, porque aí ia ter que ter eles tudo no lidavam com material. B2B só, sem ser feira, né? Sim. Eles vendiam Pras muito só lojas atacado. mesmo. Nossa, e aí foi na pandemia. Vamos junto, meu irmão veio comigo, a gente organizando tudo online. E aí rodou bem, a gente fez um teste muito legal, começando com 5, depois com 11 fábricas nesse processo. Aí veio o verão, a gente entendeu se seria o caminho ou não. E aí pausamos. Aí fiz o teste também com o e-commerce e o teste da live shop nessa feira. Ah, então você fez. Um desastre, porque eu fui inventar de fazer dentro de estúdio. Sendo que um dia antes eu fiz a live que é o jeito que a Raquel já estava acostumada e que a própria feira. Sim. Então, tudo é isso, é tentativa e erro, o tempo todo. Todo início de feira. Não, e até a gente entender agora, a gente sabe isso, né? Que conecta muita mais coisa. quando é bem o mais amador possível. É. Mas até então a gente não sabia mesmo, era tudo super produção. Desde divulgação, a gente quis fazer assim, quando a gente fala no empreendedorismo, né? O MVPzinho, o mínimo produto aliviável. Então eu falei, não vamos divulgar muito, vai ser só um dia antes, porque menos Vamos pessoas ver como- vendo, a gente acompanha. Sim. E aí os fabricantes super parceiros, a gente fez uma seleção, escolheu, entendeu ali o que dava certo, o que não dava, até nesse processo anterior, que para acontecer uma live, o pré é assim. É muita coisa. Seleciona as peças, precifica, organiza, vai ter convidado, não vai, o tempo, coisas assim. As promoções, né? Não sei Tudo. se... E aí eu falei, ótimo, legal, eu até encontrei uma parceira que conheci naquele nosso evento sobre lives. Eu conversei com ela um dia antes. Eu falei, vou na loucura. Ela, meu Deus, pensa em tal coisa, tal. Ela falou, e depois? Falei, desastre. Mas, pra gente entender. Mas o próximo vai ser os próximos melhor. passos. Exato. E aí chega nessa fase, né? De educação pros fabricantes, para mulheres, como que a gente fortalece quem tá aqui de comunidade. E aí recebi um convite ali de um processo para entrar na XP Educação, trabalhar com empregabilidade e olhar muito, primeiro, com tecnologia, como a gente forma as pessoas para as empresas parceiras contratarem. Então, clientes como Embraer, CIT, clientes que olhavam tecnologia. E depois, o foco em mercado financeiro, né? De assessores. E aí, isso foi então na grande pandemia que aprendizado. você foi para essa parte da Foi educação no XP. final já da pandemia. Aí foi e agora, né? Como que é? A Raquel pela primeira vez CLT e a Raquel empreendendo, tendo os projetos ali. Então tem toda uma construção de transparência com
o time, meus líderes, o time também, de falar, olha, não vou deixar de entregar, mas eu quero que a gente tenha uma troca muito aberta. Se você achar que alguma coisa tô deixando cair a peteca ou não. E por incrível que pareça, assim, durante o período da feira, foi quando eu mais me dediquei em relação à hora de trabalho. Até minha mãe ficou super preocupada, mas foi quando eu mais sentia que estava entregando as coisas muito rápido. Porque eu falava, eu não podia abrir brecha. Gente, mas sabe que tem uma vertente, assim, que fala que se você tem uma coisa que você precisa fazer, dê pra pessoa mais atarefada. Porque a pessoa, quando tem muita coisa, ela sempre vai organizar direitinho pra conseguir fazer tudo. Se você tá muito tranquila, livre, é mais fácil você acabar não fazendo. Exatamente. Que pode deixar pra depois, né? Porque você acaba A deixando. gente procrastina, é normal, né? No dia a dia a gente acha que dá tempo, tudo. Aí como você teve que se organizar pra dar conta de tudo, né? Nossa, daí eu fiquei assim, de eu organizar os mínimos, tipo, desde detalhes da agenda até posicionamento. Eu falava, não podia abrir uma brecha para o meu time achar que eu não estava tocando com eles. Para os meus líderes ou qualquer pessoa, assim, entender que eu não estava ali. E, porque eu estava, né? Eu estava de coração, não era uma coisa, vou tocando aqui. Então, isso fez olhar de um jeito e o quanto a gente se cobra. Né? E é isso que eu ia falar, às vezes pra você também ver que você consegue, né? Dar conta dos dois. Então, muitos momentos, assim, de eu parar e falar, Raquel, assim, calma, né? Tudo bem, aqui tem fases na empresa que a gente tá tocando, fazendo as entregas ok, mas eu tava tanto naquilo de me cobrar e me colocar numa posição que eu comecei a assumir mais projetos. Passou um pouquinho lá do dentro ponto. do CLT pra eu tá bem comigo mesma, não era nem mostrar para os outros, mas era, não, deixa eu ficar tranquila, porque eu sabia que a minha exposição, principalmente de redes sociais, durante a feira, seria muito maior. Então, por mais que eu gravasse à noite, final de semana, nos horários que eu tem uma agenda flexível, assim, na medida do possível, eu ficava muito assim, caraca, como que eu faço? Então, aprendizados também, né? Aí chega uma hora que a saúde grita, a gente entende. Não dá pra manter esse ritmo sempre, né? Aí a gente vai abrir mão de uma coisa ou outra, enfim. E você falou que trabalhava com seus pais, estava na feira e estava tudo correndo bem, 1000 coisas. Por que você resolveu ter um CLT? Olha, que é um ponto. Tem fases na vida que a gente quer se testar. Então, assim, não que... Claro que foi uma oportunidade, assim, eu tinha mapeado alguns sonhos meus, que eu não queria depender de uma escolha dos meus pais. Então, eles sempre me apoiaram muito, super parceiros, mas eu falava, opa, eu posso dar um passo adiante de alguma forma. Então, já construindo ali os meus, tipo, a minha própria agência, com meus clientes, meus projetos com o lado de consultoria de marketing e inovação. Mas, quando eu vi o propósito, assim, da empresa, que era levar a educação financeira para escolas, aí eu tinha acabado de ler o livro da Malala, super conectado à educação para meninas. Falei, meu Deus, assim, se eu literalmente entrar num foguete, eu vou conseguir propagar o meu propósito mais do que talvez num outro ambiente. Então, num primeiro momento, eu falei, não vou trabalhar na feira. E foi uma conversa difícil com a minha mãe. Antes, eu tive que sentar com meu irmão. Eu tenho um dos meus irmãos, principalmente, todos são muito assim, né? A gente é muito conectado. Mas tem um que é quase que meu mentor de vida profissional também. E aí, eu sentei com ele e falei, tá, preciso de ajuda. Como que eu falo isso? Pra mãe, Mas né? você queria ajuda pra decidir ou não? Era só pra falar? Pra falar. E aí... Porque foi uma conversa, assim... Quase que dela entender. Ela, calma, mas... Ela teve emoção, teve raiva, teve o porquê, mas você precisa disso. Então, minha família cresceu. Meus pais trabalharam muito desde pequena, então... Desde cedo e tudo que eles construíram foram através do trabalho deles, foi através do trabalho deles. E a gente é muito empreendedor, com esse olhar, assim. Eu fui quase que a primeira dos meus irmãos a
a querer estar nessa frente de empresa. Então eu falei, como que eu estruturo isso? Porque é uma vontade minha. A gente estava falando antes sobre vontade de... Como que é a Raquel ali? Como que é a Raquel dentro do ambiente corporativo? Faz sentido para mim ou não? Acho que muito do poder de escolha, de falar se a gente gosta ou não de uma coisa, na maioria das vezes é experimentando, né? Então veio isso, a oportunidade da empresa de estar num propósito naquele momento para aquilo. Depois, você gostou do propósito mesmo deles? Tava bem alinhado, né? Muito. E uma coisa, assim, que também mexeu muito comigo, foi uma fase que tinha muito espaço para criar lideranças femininas da empresa. Então, eu também já entrei com... Caraca, a oportunidade de eu mudar, transformar aquilo, tal. Que é um pouco mais arriscado. Quando a gente faz isso, depois no dia a dia. Mas foi muito as coisas acontecendo, eu falei, opa, não sei direito se vai ter feira ou não. O que me deu... A gente sempre fala, nada por acaso, né? Às vezes acontece uma coisa pra gente... dar um passo e testar outra, mas foi muito por esse caminho. Racionalmente, para eu te falar, assim, não sei, mas na construção do todo, eles também... Era muito essa troca em casa, né? E aí, como que tá? Eu falava, cara, consigo tocar tanto meus projetos ali dentro. Você se sentiu mais livre, assim, de ter a sua opinião, fazer as coisas do seu jeito? Olha, deixa eu pensar. Ou você tinha essa liberdade com seus pais? Tinha, assim, em casa eu tinha. Achei que era dentro da empresa CLT. Não, por você ter ido buscar algo assim só seu, que não era da sua família, sabe? Em casa, acho que eu sempre tive, assim, essa... Que eu até comentei, o ambiente de errar, testar, com embasamento, poderia, eles deram isso, foi uma grande sorte, desde sempre. Mas, entender também que... O que seria a Raquel construindo outros projetos com outros temas? Até um pouco daquilo... Putz, será que eu cresci já destinada à moda inverno? E acabou, né? Moda, e é isso, porque muitas vezes é o nosso propósito, né? Eu vejo muito do meu propósito ali, olhando, fortalecendo marcas para mulheres, com mulheres, muitas coisas, enfim. Mas em muitos momentos eu me questionei de falar, peraí, deixa eu entender. E aí, até quando eu tive a oportunidade de fazer os projetos com tecnologia, com os cursos de tecnologia, formando pessoas, empregando, eu falava, nossa, sim, existe uma outra Raquel também. E que bom. Né? Então... essa flexibilidade, né, de se mudar e mudar os projetos, mudar até o estilo do trabalho, né, para um CLT, é uma mentalidade empreendedora mesmo, né? Você tem que ser flexível, não dá para ser muito estável. E daí até pensando, muitos amigos falam assim, mas você mudou como se fosse o tema da sua vida. Falei, mas eu praticamente faço a mesma coisa. Assim. A Raquel, que constrói marketing e inovação com foco em crescimento do negócio. Então, eu entrei numa área de vendas, que era muito bom, que eu comecei a ser um elo forte entre o marketing. E, vamos fazer o posicionamento... Vai mudar o nome da empresa. Já estava ali no meio, até quando falaram, você quer ir para aquela área? Falei, putz, ali é uma coisa que, assim, eu vou ajudar sempre. Eu vou querer ajudar. Então, eu prefiro ficar aqui para continuar essa conexão. A gente vê em empresas muito grandes, isso conversando com amigas também, que já estão em multinacionais, tudo, que tem uma separação muito grande entre as áreas. A pessoa está ali para fazer uma função. Não tem certo ou errado. É só um modelo para aquilo funcionar. É muito grande. No empreendedorismo, é quase que o oposto. Assim, todo mundo ajuda em quase tudo. Em muitos momentos, chega a ser mais desorganizado do que organizado. E o desafio ali é organizar processos, simplificar, otimizar as pessoas que estão trabalhando, enfim. E você acha que isso, você ter esse espaço também, né? Um CLT em uma empresa mesmo, que não seja familiar, te abriu, assim, para pensar em fazer outras coisas também fora da empresa familiar? Abriu, eu acho que muito do lado de contribuir com outras pessoas. Então, é muito legal, assim, ver o quanto... O impacto do nosso trabalho, acho que é sempre isso, né? Sim. O impacto do nosso trabalho na vida de alguém, seja a vida pessoal ou de uma marca. Então, o quanto tem muito trabalho para fazer ali na feira, mas o quanto esse mesmo projeto que tem um jeito de trabalho, o pré, o durante, o pós do evento, eu consegui entender que eu contribuo em outras também. Tem, óbvio, que um limite, uma organização de tempo, a gente é só um, mas que eu falo, fico muito feliz de, nesse período, ter tido a oportunidade
como começar um projeto de consultoria de marketing e inovação com a Dona do Doce, que até eu trouxe para vocês e nem entreguei. Quem que traz presente e não entrega? Né? Eu vou ficar na minha presente pra você. Ai, que Obrigada, delícia, obrigada. Nossa, a gente ama. Amamos. Não tem como. Depois a gente mostra, então. Sou Nossa, a apaixonada. Dona do Doce, a gente também é apaixonada. Obrigada, melhor Fico presente. feliz. Sim. Não, é só para um cafezinho da tarde. Mas Isso já é um projeto seu, Raquel, né? Então Com a Dona do Doce. é muito do o quanto dá para contribuir e montar um time que Você o foi time expandindo mesmo. e assim isso foi um grande aprendizado na minha vida, carreira e principalmente recente, assim. Lá no início eu falei, né? Achava que tudo estava errado e eu comecei a aprender a escolher as batalhas. Entender que a gente não é bom em tudo, óbvio. E escolher as batalhas para Que valem a gente pena. tocar e fazer aquilo girar. Outra coisa é contar com pessoas, assim. Então, ter pessoas boas por perto e muitas vezes em momentos diferentes que a gente se complemente e que a gente consiga fazer uma entrega muito melhor do que só uma pessoa. Acho que vou falar, quase ninguém no mundo consegue fazer tudo sozinho, né? Eu, pelo menos, não conheço. Então, a oportunidade ali com a Dona do Doce surgiu, sabe aquela coisa de ajuda daqui, ajuda dali? As meninas, será que não dá pra montar o projeto? Eu, putz, mas tô aqui, não ia ter feira, não era um período de feira. Falei, putz, mas tô aqui com a agenda, mas... Aí eu pensava, Mas você já se eu se trabalhar... Já. E eu pensava, e se eu trabalhar um pouquinho no meu sábado de manhã? Um pouquinho na minha noite de tal dia? Acabou um curso que eu estava fazendo, então se eu já tinha me organizado para estudar, e se eu dedicar a tal coisa? Então tudo começa com... Eu fui muito transparente com elas, falei, gente, assim, será que a gente, né... Esse formato funciona? Elas, eu acho que sim. E aí a gente começou a trazer gente pro time, que eu sou, assim, apaixonada. Todos os meus times que eu tenho a oportunidade hoje de trabalhar. E não é à toa, não é só falando da boca para fora. Porque eu falo, eu vejo o meu trabalho potencializar na mão e na essência de outras pessoas também, colocando o trabalho delas. Então, isso é muito legal. E a gente conseguiu construir esse projeto já... Vai fazer 1 ano e meio, gente. Passou, eu acho. Passou muito rápido. Nossa, passou muito e rápido. Aí, E elas vai cresceram aumentando o muito. escopo. E tudo aquilo, legal. né? Começa de um jeito, aumenta para outro. Funciona, não funciona. Então, tudo registrado, tudo acompanhando. Em algumas fases fica mais bagunçado, outras fases, não, é para isso. Vê se faz sentido. Aí começa a Mas organizar. o que... Você pode falar. Mas aí, me explica assim pra nós, o que você faz com a Dona do Doce? Dona do Doce acaba, assim, a palavra, vamos falar, né? Projeto de marketing e inovação. Na prática, né? Na teoria, é uma consultoria de marketing e inovação. Na prática, eu direciono o time, que faz toda a comunicação e campanha. Elas já faziam muito bem campanhas, lançamentos dos produtos A estratégia fases, né? Eu ia falar em fases sazonais, né? A gente fala em cada campanha, mas elas não tinham uma parte de transformação digital. Então, quando eu cheguei e falei, gente, eu só consigo começar a trabalhar no marketing com vocês se a gente estruturar essa parte. Elas falaram, nossa, a gente não sabia que precisava. Então, a gente começou um trabalho de deixar registrado o processo, de deixar registrado números, de começar a acompanhar, que é muito o meu jeito de trabalho. Por exemplo, na feira, eu sempre olhei e falei, o que funcionou nos outros anos? Vamos replicar e melhorar? O que as pessoas pedem? O que é pesquisa de mercado, pesquisa ali? Então, direcionar o time para isso. E agora a gente está numa fase de expansão. Quais são os próximos passos da empresa? Então, para esse momento, a gente mergulhou no branding da empresa. Então, missão, visão, valores, que é o básico, que muita empresa já conhece, escutou falar. A gente acabou de montar, mas entendendo qual que é o movimento que a Dona do Doce vai que a gente fala, liderar, para criar... Vão ser novas frentes de negócios ou vão ser outras coisas que fortalecem quem elas são. Que é aquilo. Não é elas falando que gostam disso, gostam daquilo. Elas são super empreendedoras. Elas amam ajudar empreendedoras. Mas aí a gente começa a pensar quais são os projetos que reforçam
essa essência da marca. Então, tem como colocar isso num processo. Tem como Porque a essência materializar. já tá lá, né? Elas começaram muito assim, naturalmente, né? Foi acontecendo. Então, você só vai dar um nome, assim, um formato para isso expandir. E aí é muito mais ali, né? E digitalizar também, né? Digitalização. Porque o que eu vejo, né? Você contando um pouco da história da feira e delas, né? Exato. Porque elas têm uma loja, né? Elas compram, as pessoas vão e compram lá, né? Eu tenho amigas de fora que vêm para comprar na loja delas da Oscar Freire, né? Então, a feira acontece tais dias, as pessoas vão lá. Eu acho que você tá querendo nos contar também que você faz um movimento de... Tem sim aquele in loco, mas o digital também precisa ser mobilizado para que tudo caminhe junto, né? Muito. E que é assim, quando a gente pensa o marketing de qualquer empresa, pequena, grande, a gente pensa quais são os canais, os pontos de contato com o cliente. E o que a gente fala, canal de aquisição de cliente também. Nada mais é do que, por onde as pessoas me conhecem, que passa a ser meu cliente. Tem toda uma jornada no marketing, desde conhecer sobre a marca, até criar mais conexão, conhecimento, até virar efetivamente um cliente. E depois como a gente mantém ele. Mas no básico quais são os pontos de contato? Assim como a loja física, o online hoje é indispensável. Sim, abrange bem mais, né? Abrange, a gente alcança pessoas. Então, também não tem como fazer o oposto, que é um online muito estruturado e não ter distribuição. Então, quando a gente fala assim, o marketing acaba entrando em todas as áreas, né? Por isso que hoje a Raquel já olha muito mais expansão do negócio, mas foi uma construção das coisas acontecendo ali. Porque como que o marketing funciona sem estar conectado no comercial? Como que funciona sem estar conectado a qual que é o futuro? É franquia? É loja própria? Só no online, não é? Então, hoje em também dia tem que ter o offline e o online, né? Não tem jeito. Tem, e é muito escolha e posicionamento, né? Tem gente que dá muito certo. Putz, estourou no online, mas em algum momento faz uma experiência na marca, no físico, para conhecer os clientes. Então, não quer ter uma loja, mas marca algumas experiências. Tem gente que é só, também conheço, né? Só no físico e de jeito nenhum quer ir no online. Tem gente que bate o pé ali, que não quer. Assim, hoje em dia, uma coisa puxa a outra, né? Ajuda a outra. Então, é isso quando a gente lista todos os canais. Pode ser loja física, redes sociais. Então, redes sociais já tem uma infinidade. Instagram, TikTok, YouTube. Aí, como que cria conteúdo para tudo isso? Nem sempre para todas as marcas funcionam todas. Sim. Isso é importante entender. Tem um perfil, um estilo, aquilo que a gente falou. Onde está o nosso público? Quando a gente entende profundo quem é que compra da gente... A persona mesmo, né? A persona, a gente fala, putz, ela escuta podcast? Não. Ela vê muito TikTok? Aí a gente começa a pensar, faz sentido a minha marca tá nesse canal? Porque... vou chegar nessa persona. Então, muitas vezes a pessoa vai falar, não, o meu cliente é só online, é de longe. Aí não precisa estar no físico. Mas eu acho que hoje é difícil uma marca não pensar em ter essa troca, pelo menos com experiência. Até a gente vivenciou muito isso na medicina, né? Quando chegou a pandemia, primeiro foi um grande movimento, assim, de nossa, que máximo, online, telemedicina. E foi muito legal, né? Ajudou muito na pandemia e coisas que ficaram agora. Não tinha, né? Antes, e agora ficou telemedicina para várias coisas. Só que aí passou ali um ano de pandemia. No segundo ano, as pessoas já estavam sentindo falta, eu percebi. Então, antes queria tudo, agora vai ser online. Aí a gente sentiu uma falta. Eu acho que o tem... híbrido agora também é muito bom, né? Ajuda muito. Eu tenho um médico que é como se fosse a primeira consulta no online. Não, a próxima eu quero te ver. Eu também. A gente Você sente falta, né? Ou fazer um retorno online. Às vezes eu faço muito isso. A primeira vai e aí um retorno só, vê um exame e faz online. O híbrido. E você começou, você mesmo, Raquel, né? A pessoa física Raquel. Porque teu Instagram, ele é bem movimentado. Você começou como junto a sua vida. Com a feira, porque vem crescendo, né? Essa movimentação no teu Instagram. Como que você engaja lá? O que você pensa sobre isso? Você acha que tudo caminha junto, né? Você como PJ, você como pessoa física. Isso é até engraçado, não é muita novidade para algumas pessoas que convivem comigo, eu também já falei. Eu comecei a olhar o meu Instagram quando eu fui contratar influenciadores. Por quê? Então, é um pouco daquilo, quando a gente está mais no ambiente empreendedor,
eu acho que a gente tem uma visão mais 360 de algumas coisas por diversos motivos. Então, quando eu fiz uma estratégia ali de contratar algumas influenciadoras para feira, eu lembro que eu coloquei um briefing super ali. Isso é uma consideração importante para as marcas. Um briefing engessado. Eu preciso que na sua legenda você coloque o dia e o horário da feira, até que dia vai, o horário, o preço da bilheteria, que são o que a gente chama de serviço. E aí eu fiquei batendo muito no pé. E aí eu lembro que uma menina falou, não cabe na legenda. Aí eu, então tudo bem. Aí eu não gostei muito da entrega. E aprendizado, assim, até voltei a contratar ela em outros anos. Mas aí eu entendi a chave que era... Quem está do outro lado? Como que faz sentido para a pessoa receber esse briefing? Como que faz sentido? Se ela já é boa nisso, ela precisa criar. Eu estou precisando da audiência dela. Então, por que eu vou mandar ela fazer X ou Y? Senão seria o meu canal, né? Então, isso foi meu grande aprendizado ali na prática. E aí, eu comecei a olhar o meu Instagram assim. E aí, dentro da feira, divulgar muito... Porque sou muito eu, assim, de bastidores, de falar montagem. É a mesma coisa do negócio da live, né? Se a pessoa fizer do jeito dela, que dá certo para as coisas dela, vai dar certo. Então, eu comecei, assim, a tocar e fazer, e muito pela feira. Meu Instagram foi crescendo, eu sou ali, acho que é considerada nano influenciadora, mas porque eu trazia um conteúdo que era a Raquel contando, compartilhando mesmo bastidores. E aí, algumas marcas começaram a me procurar para falar de negócios. Eu falava, opa... Então, assim, já fechei com o Sebrae, já fechei com várias startups super parceiras, que eu falava, gente, mas eu já falo de vocês de graça. E essa é a riqueza, assim, de quando eu vou escolher contratar alguém, eu falo sobre o que ela fala. Eu não quero trazer alguém que seja só um cabide. Eu uso muito essa expressão para o meu time. Então, não adianta trazer um cabide que não tem conteúdo. Que a pessoa... beleza, vê na estética. E aí é onde as marcas muitas vezes se perdem de contratar influenciador sem entender o histórico, o que ele passa. Gente, um deslize, a sua marca vai junto. Então, quando a gente se conecta mais com aquilo... Aí, de um lado, marca. Comecei a entender pessoas que se conectavam com os nossos... E te procuraram com a nossa persona. Porque se conectavam com você, né? Isso Exato. E aí eu comecei a falar, gente, olha que legal. Aí eu comecei para testar uma plataforma de influenciadores de uns amigos que eu viajei lá pro Vale do Silício. Eles estavam começando, eu falei, eles se cadastram aqui, Rá, seu engajamento é super bom. Faz aí. Quero ver como eles conversam com influenciadores. Tudo sempre foi, assim, muito doido de... Como que eles fazem? Como que eles conversam? Mas você é um aprendizado. Foi curiosa, né? Que você foi lá estudar moda, aí depois foi lá com seu irmão. Mas eu acho que é muito isso do... Já que eu tenho que fazer, eu gosto muito de aprender com quem já faz. E depois encontrar um caminho, né? Eu acho que se a gente quer inventar a roda do zero, o percurso é muito mais longo. Não tem porquê, né? Então é muito diferente, óbvio, de cópia. Mas quando a gente traz a nossa autenticidade e tudo mais. Aí começou assim. No dia a dia... eu tenho fases, eu sou muito assim, eu brinco, né? A blogueira esquece, não existe a Raquel blogueira, que eu tenho fases completamente off. Não é um negócio para mim o Instagram. Muitas vezes já parei para pensar se fosse. O Executivos a Tênis nasceu desse trabalho com a minha mãe. Foi? Foi ela, o que eu falo, é a minha grande inspiração da executiva. Que a gente trabalhando junto, eu buscava... A gente tem alguns negócios do metrô. Eu buscava ela no escritório. Um dia ela machucou o pé, que tomou um pisão de um salto. E não queria tirar o sapato de salto. E por meses, um dos pés dela é até um pouco mais inchado. Não voltou. E ela falava assim, imagina, Raquel... Como assim? Que outro sapato? Eu falava, mãe, tinha acabado de assistir... Que você anda pra lá e pra cá, né? E tinha acabado de assistir O Diabo Veste Prada. Então eu falava, mãe, Nova York, lá no filme, olha a referência. Tudo é referência da vida. As mulheres tiram um sapato e colocam um salto no escritório. Raquel, imagina, tá doida? Aí eu comecei a comprar e dar de presente pra ela. Tênis em todas as ocasiões que eu podia. Assim, Dia das Mães, aniversário, qualquer coisa. Ela falava, eu não vou usar, não faz sentido. Como a gente tem muita roupa igual por conta da feira, que ela usa um tamanho ou outro, ou parecido, eu comecei a usar no escritório as roupas e ela fala assim, nossa, não é que funcionou? Então esse não é que funcionou veio também para os negócios. Lembra quando eu falei que era
eu entender o que poderia complementar o trabalho já feito, testar. Então, eles sempre me deram pista para testar. Respeitando o que foi feito, que deu certo. Mas né? em cima de... E aí? E aí começou a acontecer também no trabalho isso de... Nossa, Raquel, legal, né? A construção ali com a menina que veio divulgar. Nossa, veio bastante gente. Nossa. E aí, tá mostrando as roupas da feira, como a gente nunca mostrou. As pessoas vêm comprar exatamente o que você veste, o que as meninas vestem. Aí, o Executivos da Tênis nasce, né? Como que a gente posiciona a autenticidade, liberdade, criatividade no ambiente corporativo. Nossa, que legal. Eu sabia mais ou menos do propósito, mas não sabia que tinha sido assim no contexto da sua mãe. Porque é uma geração... que para elas é muito, né? Sapato, salto alto, o pé ali todo torto, cheio de calo, e não tira. E muito da construção da sociedade sobre a mulher. A gente fala ali muito, impecável. né? A Chanel foi a primeira mulher a usar calças. Coco Chanel, assim. Como a gente não conseguia usar calças, mas é uma coisa tão histórica. A gente vai entender... Mas o que eu falo no dia a dia, assim, tive essa pista, essa ferramenta para ser criativa no ambiente corporativo. E entendo muito hoje, depois de um processo longo de autoconhecimento, principalmente na pandemia, que eu fiz um processo de propósito ali. Então, eu entendi quais são os meus valores pessoais. Eles têm uma lista e tem a ordem entre eles. Então, assim, como a gente hoje, no ambiente que a gente está, se conecta ou não, as pessoas que a gente se relaciona, a gente se conecta ou não. Então, criatividade, para mim... É muito presente, assim, a autenticidade, família, eu tenho alguns valores, criatividade é um deles. E se eu não consigo ser criativa no ambiente corporativo, e não é inventar, de novo, moda toda hora, né? Mas resolver um problema com... Ai, peraí, precisa mudar uma perspectiva. Com uma solução, com uma coisa. Pensar em algo novo, criar mesmo. Né? Às vezes minha mãe brinca, ai, Raquel, às vezes eu não consigo entender de como você faz a conexão com umas coisas. Mas é que as coisas vão, quando a gente se sente até confiante, né? Que a gente fala, o que traz confiança no nosso dia a dia do trabalho. A gente fala, nossa, peraí, deixa eu fazer uma ligação. A gente está precisando de um negócio ali. E aí eu acho que para aquela pessoa também vai ser boa, vai ser bom. E aí a gente aproveita, faz uma divulgação desse lado. E aí cria. E aí, de repente, a gente está sendo criativo, mas... resolvendo problemas, né? Então, assim, e é isso mesmo, achar soluções. Porque é isso, né? Empreender, você tá sempre buscando soluções para os pepinos. E por que você foi buscar, assim, um curso de propósito? Na pandemia, senti muito essa necessidade de, preciso ter um eixo ali, como se fosse espiritualidade total. Então, comecei a meditar com aqueles aplicativos que ajudam. Sim, comecei aí me conectei por um curso aleatório que eu fiz, que a última aula era sobre propósito. Aí comecei a seguir essa pessoa, entrar em contato o time dele, ele vai começar um curso fechado, que era um teste para ele lançar um curso. Falei, eu topo. Essas loucuras que né, a gente vai se colocando. E aí viraram 8 meses com um grupo. Toda segunda-feira à noite a gente se encontrava. Várias pessoas? Pessoas online. Várias ali nesse grupo, mas era quase que a mesma. Então, eu fiz grandes amigos. Hoje, a minha terapeuta é desse grupo. Conheci ela desse grupo. E ela já ainda saiu nem de lá era... fazendo terapia. Exato. Assim, a gente marcou depois de muitos anos até. Mas a gente se encontrou, tudo mais. E eu sentia, assim, eu acho que de vez em quando a gente precisa ter ferramentas na vida, né? Então, tem rede de apoio. A gente até conversando um pouco sobre isso. Tem amigas, em alguns momentos a gente liga para uma amiga para chorar, para pedir um conselho, para rir. Tem família, minha família é um grande pilar na minha vida em relação a tudo isso também. Seja uma dúvida profissional, amorosa, pessoal, sei lá. Mas tem um lado muito importante que é o profissional. Então, tem gente que se conecta à espiritualidade de diferentes formas. É um esporte, é numa oração, é de algumas coisas. E foi quando eu olhei para dentro... Falei, nossa, a minha força tá ali. E aí, esse processo do propósito foi tão importante para mim, que assim, desde então, é muito presente em tudo na minha vida. Clareou um pouco mais do quem é a Raquel, qual que é a minha missão de mundo. E me ajuda nos processos com as empresas que... Nós somos uma marca, né? As empresas são uma marca. Então, quando a gente vai fazer um processo ali de ou rebranding numa empresa ou construir do zero, o ponto principal é qual que é a essência dela.
E quando a gente precisa fazer um rebranding nosso, Sim. sei lá. Sim. Então tem fase que eu até brinco assim, eu fico bagunçada de vez em quando nas redes sociais. Tem gente que não entende, tem amigo que fala, amiga, não tô entendendo. O que você tá fazendo agora? De vez em quando a gente tá passando, né? Tá Fases da mudando, vida, sei lá. E aí a gente tem que olhar pra dentro. Sim. Então, calma, volta aqui na essência e até daqui a aquilo pouco a que gente tava falando acelera. aquela hora, que era que você tava, assim, tentando dar conta dos dois e às vezes até passava um pouquinho, né? E isso, às vezes, você tem que realmente buscar alguma coisa, assim, uma meditação. Como é que você tá mantendo isso agora? Você faz a meditação? O que você faz? Eu tento fazer meditação, mas eu faço muito antes de dormir. Então, nem acaba sendo a meditação na posição certa. Para mim, é quase que um relaxamento. Tento não tirar meu pé do esporte. Então, eu gosto muito de fazer, tipo, um funcional. Ou eu não corro muito, mas assim, uma vez na semana, uma vez a cada 10 dias. Porque eu acho que o esporte, para mim, me traz a endorfina, assim, me ajuda muito no dia a dia. E organizar horários, né? Então, eu também, nessa fase de São Paulo que eu tô mais, que eu voltei do Rio, tava morando lá, eu quero entrar em tudo, né? Aí emenda coisa, e na semana é evento, é show, é teatro, é happy hour. E aí eu começo a entender que quando eu tenho mais rotina, eu tô mais organizada. Mas fases e fases, né? Então, tem dias que eu preciso me conectar mais ali, descansar. Tenho tentado falar mais, praticar mais o não. Às vezes a gente tá mais para socializar e acaba saindo, exagera um pouco e fica cansado. Aí tem que dar um passo atrás, né? E uma coisa, assim, eu recebi indicação de uma amiga que me trouxe esse livro e ele me deu uma clareza, eu tô finalizando ele agora, que é um livro Dar e Receber. E ele traz alguns dados que mostram que, assim, se as pessoas tem doadores, compensadores e tomadores, né? Ele explica que eu tô amando ele. Mas ele fala, se as Legal, pessoas... a gente vai deixando a legenda aí para as pessoas. Depois se a gente olhar, é do Adam, não lembro o sobrenome, eu já gosto de outros dele. Mas se as pessoas são doadoras, elas não se sentem cansadas quando estão se sentindo dentro desse propósito delas, quando é um valor delas, essa questão do... a gente até pode usar o ser útil, mas é o ser útil para a coisa certa, né? Servir, Contribuir, servir, enfim. E aí, para essas pessoas são... Então, eu já me identifiquei com um pouco dos três, mas o que eu parei para perceber é que tem fases que a rotina tá uma loucura, mas a gente tá num gás, uma energia. Porque, de alguma forma, aquilo faz sentido pra gente. Sim. E aí tem fases que a gente tá com a rotina muito tranquila, mas não sei, assim, não tá batendo. Já tive fase em relação ao trabalho também de... Putz, tá triste com alguma coisa e não entender por quê, tá com aquilo pesado. Então, é quando a gente vai se conectar. O que dos nossos valores está ou não conectado e o que da nossa entrega, ajudando o outro, tá ou não às vezes conectado. tem que dar uma parada mesmo. E às vezes isso, você é obrigado a dar essa pausa A e rever, olhar, né? E rever. E, assim, você estava falando um pouco de você e você no Instagram, né? Você conseguiu, então, construir ali, né? Seja uma... Como que é que você falou? Uma branding mini... pessoal. Uma mini influenciadora. Nano influenciadora. Qual dica que você dá, assim, para alguém que quer, né, começar a ser influenciadora ou quer começar a realmente expor uma marca pequena? Quais são as dicas de marketing que vem daí? Legal, vamos pensar assim, acho que o que a gente falou de persona é muito importante. Começar do zero é uma página em branco, dá para construir e direcionar um caminho. Então, para quem está começando, dá para criar qual que é o meu projeto ou o meu propósito de conteúdo. Hoje, até a Raquel em si, é meio bagunçado o meu conteúdo. Por que bagunçado, né? Porque eu trago um pouco desse todo, mas tento trazer muito dos bastidores, o dia a dia, os projetos. Então, a minha vertente é essa mais de negócio. Se vai começar uma marca de doce, cara, cria uma identidade visual, entenda quem é seu público, é mulher, é homem, tenta focar, nichar cada vez mais, fica muito mais fácil. A pessoa gasta muito menos em tudo. Então, pensa que assim, quando a gente vai fazer patrocinado no Instagram, se você faz um nicho muito pequeno, você consegue atingir todas as pessoas daquele nicho. O que pode ser um nicho? Demograficamente, homens de São Paulo, 25 anos só, porque eu quero comunicar sobre
vamos falar, automobilismo, para esse público. Aí a gente consegue direcionar e atingir a maioria desse perfil. Agora, se a gente fala assim, homens, mulheres, de 20 a 45, cara, para você conseguir atingir e conversar especificamente com aquela pessoa é mais difícil. Então, uma página em branco, para quem está começando, constrói o projeto, faz aquele business planzinho básico, que é o que é, para quem como que é uma entrega, é um serviço, é um produto. Vai desse básico para comunicar, que é muito bom. E para quem quer, até como empreendedor, entende o que você quer passar ali. Então, tem gente, eu já passei assim, tive muitas conversas com amigos que eu já escutei, eu quero ser famoso. Aí, famoso do quê? Famoso. Famoso por quê? Então, famoso do quê? Famoso. Aí eu, tá, mas assim... Faz uma cagada que você vai ser famoso. A gente, assim, nós somos símbolos, né? Uma marca construída por diversos símbolos. Quando você pensa assim, Raquel, aí você já tem na cabeça uma construção de coisas que você vai lembrar de mim. Uma marca é igual. Então, se a gente constrói uma narrativa para aquilo, fica muito melhor de chegar nas pessoas certas, comunicar e tudo mais. Então, quando a gente quer fazer talvez um rebranding nosso, de vez em quando putz, para esse público funciona. Tenho amigas que começaram negócios, criaram um novo Instagram. Porque, putz, é um público diferente, ela não queria abrir mão do pessoal dela. Criou um novo Instagram. Você recomenda criar um novo? Depende muito não do tem que... certo ou errado. Porque assim, eu, Raquel, fui trabalhando no meu... Mas, por exemplo, executivos da Tênis, já estou montando um projeto para criar um novo. Porque mesmo com a Raquel falando ali, eu tenho outras pessoas que talvez não sejam um foco do Executiva. Então, para o Executiva, já tem um conteúdo, já tem um público, já tem bem direcionado. Mas como que é isso, esse Executiva Usa Vai Tênis? ser um novo projeto? Porque, assim, é uma hashtag que foi criada e você começou a postar sempre essa hashtag e falar sobre isso. Para atingir as meninas, as mulheres, né? Que com esse propósito que você falou, da tua mãe e tudo mais. Você acha, então, que ainda a hashtag tem um peso e um valor no marketing, pelo menos no Instagram ali? Tipo, um exemplo, assim, quando a gente começa qualquer coisa, tem uma dor por trás, né? Então, tudo a gente fala, o que te incomoda pra te fazer... O sapato, literalmente. Pode ser o sapato, exatamente. E aí a gente traz a simbologia do sapato. Um lugar que te espreme. Um lugar que você não consegue Ou ser te criativa. obriga a ser de uma forma. Um lugar que, exato, que você se conforma com o status quo. Então, o Executiva traz muito com... Eu, assim, conversando com pessoas, eu falo... Como eu fico inconformada de ver mulheres que eu admiro demais se conformando e não voarem. E não, assim, que passo que elas precisam dar para voar. E a gente fala de passo e não estou falando de demissão de empresa. Sim, pode ser tirar um mute para falar numa reunião. Então, já tive várias situações também de estar com o CEO, estar com diretoria da empresa, que você tem que criar uma coragem dentro de você para dar uma opinião. Entender que ali é o seu lugar. Você foi convidada para estar ali para trazer o seu lugar. Pedir uma promoção, se posicionar, criar a sua empresa, falar para os seus amigos sobre o que você faz. É uma coragem. Então, isso é um ponto. É se impor mesmo, assim, se posicionar com uma liberdade, né? Isso, tipo, dar um passo, às vezes é pro lado, às vezes é para trás, às vezes é para frente, mas é um passo para aquilo acontecer. E muitas vezes a gente fala, né? Eu até coloquei de volta uma das minhas frases favoritas na minha bio do Instagram, que é: e se eu cair? Mas, minha querida, e se você voar? Sim, muito Porque bom. muitas vezes a gente tem medo, né? De, não, mas eu vou sair daqui, ou vou abrir o microfone para falar e vão rir de mim. Então, esse é um ponto. E o quanto as empresas podem ser protagonistas nisso. De as empresas abrirem caminho, as empresas promoverem. Então, são só líderes mulheres que precisam incentivar outras? Não, são homens também. Quais tipos de ferramentas, quais tipos de quase que processos que a gente pode criar para ajudar com que as pessoas tragam a essência delas. De novo, uma pessoa só não vai fazer a empresa inteira. Então, até ontem, falando assim com o meu time, eu falei, gente, repassei um monte de coisa para eles, até uma palestra que eu tinha para rever, a gente planejando um evento que vai acontecer. E eu falei, esse aqui é o meu caminho,
é a minha história, é o que a gente construiu com muitas pessoas até aqui. Agora, vocês que estão tendo a oportunidade de construir a próxima, o que vocês trazem? Então, vocês vão me ensinar coisas que eu não sei. Vocês, aí é trazer essa narrativa também. Ainda tateando, mas eu acho que é muito essa conexão entre mulheres, o projeto de vocês, uma porque coisa o que legal brilha é isso, demais começaram nos a olhos. usar a hashtag e isso formou uma comunidade de apoio entre as mulheres, E né? no mundo todo, que é assim, eu Sim, muito recebo umas hashtags de mulheres que falam, gente... Nem conhece, né? E no evento até que a gente se conheceu, eu sim. fiquei até meio Você assim, encontrou, né? quase É, emocionada de... Ih, Raquel, já te acompanho por conta da hashtag amo, aí já traz uma história. Um movimento Então, mesmo. aquela questão da curiosidade, eu falo, gente, eu amo. Porque as pessoas trazem as histórias delas e falam, não é mais sobre a Raquel, deixou de ser há muito tempo. Aham. Então, o quanto eu quero dar mais voz a isso. Sim. Não sei exatamente o como, mas eu falei, é aquilo de vamos entendendo no meio do caminho, mas eu construindo. acho que isso criou uma força que merece super um Você vai Instagram, um construir. projeto. Estaremos juntas nessa, que eu conto muito com Lembra de vocês nós. também. Sim. E acho que você deve ser cobrada muito, né? De você não tá de tênis. Tenho meus fiscais. Tenho. É muito engraçado. E, gente, é sobre liberdade, a gente poder usar tênis. A gente Mas pode eu usar amo. salto Eu também. juro, eu tô gargalhada. Eu recebo direto no meu Instagram assim, executiva de botas. Tipo, rindo. E vários homens, caras assim, que acompanham, Sim. me mandam. Eu tenho uns queridos que falam, tipo, Raquel, Coloca a hashtag muito homem de legal. chinelo. Tipo, sabe, me manda ali no direct ou comenta na foto, pô, muito legal. E aí viram fiscais. Aham. E aí, Ué, cadê é seu tênis? divertido. Aí eu caio na gargalhada, eu amo. Eu falo, aí amanhã já posto com o tênis, Sim. aí tá tudo A junto. gente, você até inspirou a gente, né? Porque a gente, Maravilhosa. depois que a gente se conheceu, a gente pensou, vamos fazer uma hashtag nós. Ai, que legal. Aí a gente fez uma médica sem jaleco. Gente, entendeu? Não pegamos o espírito da coisa. Entendeu? E o que representa? Que a gente, né, tá fazendo algo fora do Fora. atendimento, tudo, então. É isso. E somos múltiplas, né? Isso. Então, E tá tudo bem, a gente pode também outro dia atender e outro um dia tá o fora. processo forte que eu tenho feito agora com o coach, ele falou assim, Raquel, por que não o E? Tipo, ele, desde toda a sua história que você me traz, você é multicarreiras. Eu ficava, não, mas como que eu explico? Por isso que eu até brinquei tem sido uma bagunça o meu próprio branding pessoal nessa fase, assim, que eu tô. E tá ok, assim. Eu falo, pra que eu preciso estar explicando tanto? As coisas estão acontecendo, estão fluindo tão bem. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado com como tá ali pra fora, se pra dentro tá bem, é o que importa. Exato. Se Então, você tá claro, lidando bem com se tudo. a gente tem, óbvio, contratos com pessoas, né? Um influenciador que tem contrato com alguém de alimentação saudável, ele não vai aparecer só comendo besteira. Sim. Óbvio. Mas dentro ali daqueles valores, daquela construção que a gente tem falado, é um caminho. E você estava falando, né, de branding e tudo mais, e de propósito. Se você tivesse, né, em uma feira que você não pudesse tirar uma camiseta e tivesse que vestir essa camiseta durante a feira inteira e que mostrasse, divulgasse o seu propósito, né, o teu branding mesmo, o que você representa, qual seria a frase dessa camiseta? Da Raquel? Isso. Essa que eu falei é muito forte pra mim. A do seu forte. Insta? Que é o... E se eu cair? E aí a resposta é, mas minha querida, e se você voar? Isso em todos os âmbitos da minha vida. Acho que todos os momentos que eu precisei... nível de a senha do meu Wi-Fi é 1, 2, 3, coragem. Então, assim, ó, os meus vizinhos aqui vão descobrir. Mas é um nível de todos os momentos que eu precisei ter um passo de coragem, essa frase me ajudou. E a própria hashtag, assim, hoje ela já simboliza algo pra mim. Fui fazer uma corrida e aí a gente podia personalizar alguma coisa e eu coloquei ela aqui. Que eu falei, pra eu lembrar que eu tava criando uma relação mais saudável com São Paulo, me inscrevi numa corrida, tô tentando ter, como fala... Uma disciplina, algumas assim, coisas que a gente programa no final de semana, assim, programas saudáveis. Hobbies, lazeres. Dentro de uma cidade que demanda muito, que é mais longe da praia, né? Como eu amo. Mas é isso. Então, acho que as duas. Minha querida primeiro e a hashtag embaixo. Então, a gente tem um presente. Vamos dar? Tá aqui. Gente, eu trouxe o presente. Ué, Tava você achou esperando. só você.
É um presentinho, uma lembrança. Sim. Aí vê se você gosta. Obrigada, gente. Acho que dessa vez a gente acertou, né, amiga? Ah, não. A gente Ai, sempre meu Deus! Acertamos. Ai, meu olho. Amei. Muito legal. Obrigada. Gostou? Amei de coração. Depois a gente tira uma fotinha. Usa Sim. muito. Executivo Usa Tênis. Pra quem não tá assistindo, só ouvindo, é uma camiseta com a hashtag Executivo Usa Tênis. Então, dessa vez a gente acertou a frase. Obrigada, de coração. Imagina. Muito especial estar aqui. Muitas coisas, Foi um movimento né? realmente que a gente curtiu muito, que a gente viu assim. como moveu tanto, conectou tanta gente. E Foi muito reforçando, assim, vocês fazem parte disso, sabe? Porque não é sobre a Raquel mais, há muito tempo. Então, o quanto a ideia é trazer o podcast, é trazer que sejam pequenas, não sei, séries. A gente pensar em coisas mais, assim, para trazer mais mulheres para esses movimentos que são tão ricos, né? E para elas verem que Obrigada. elas podem, né? Essa liberdade Podem. mesmo. Você pode usar tênis, você pode empreender, você pode experimentar outra coisa, mudar, ir pro CLT, voltar para a empresa. Ser médica, não ser médica, médica. não ser mais médica. E assim, o processo, assim, tem diversas ferramentas, diversos processos, mas se a gente entende, o que eu tenho cada vez mais visto esse triângulo é, uma, olhar para dentro, a gente falou. Duas, como que a gente impacta o ambiente que a gente está. Então, é o meu time, é dentro da minha própria casa, ou a empresa é um pouco maior. E aí o terceiro já vira o ecossistema. Então, assim, o terceiro é vocês criarem um podcast. O terceiro é se conectar com outros movimentos. Então, isso acaba sendo um triângulo que, de vez em quando, a gente fala, rebrand pessoal. Opa, peraí. Pra dentro, quem tá perto, depois pra longe. E assim, por as mudanças, elas precisam acontecer, né? Até vou te perguntar, assim, acho que você já construiu muito, né? Muito nova, mas já construiu muito e deve ter alguns projetos, né? Eu escuto muitos podcasts e muitos perguntam assim, e daqui 5 anos, daqui 10 anos, aonde você quer estar? É muito difícil isso, porque todos os dias nós somos alguém diferente, né? Ninguém se banha no mesmo rio, igual, né? Se sente igual no mesmo rio. Então, quando você olha para frente, olha, né? Hoje, eu estava antes no Rio, agora está em São Paulo. O que você enxerga lá na frente, assim, como que você se vê? Daqui uns 5 anos. Um tempinho. Olha, eu pensando em vários, eu falo, olha, legal. Eu fico assim, é quase que eu comigo mesma, tenho certeza que você vai responder. No processo do propósito, foi onde eu descobri isso e é uma grande ferramenta para mim, né? Qual que é a foto que a Raquel fecha o olho, enxerga e fala, nossa, sei lá por onde eu passei antes, sei lá o que aconteceu, mas isso aqui aconteceu, sabe? Quando a gente fecha o olho e pensa assim, quando isso acontecer na minha vida, hoje eu tenho muito forte, assim, um ginásio cheio de mulheres. Da gente falando exatamente sobre isso que a gente está falando aqui. Então, autoconhecimento, o quanto a gente entende as forças que a gente tem, fraquezas também, muito importante para se precisar pedir ajuda, tudo. O quanto cada um traz a sua essência nos seus projetos e aí como a gente só ajuda cada uma a voar. Cada uma em uma direção, mas sabe o que é a imagem certinha? Assim, eu tenho até uma foto, eu tenho um Trello do meu propósito, tá? Eu comigo mesma, meus valores, eu tenho uma das fotos muito grande é isso. Então, de enxergar esse dia, e eu sei que vocês estarão lá, Sim, vai ser com tudo. certeza, porque a nossa foto é parecida. Eu quero muito saber, que aí quando eu enxergo isso, eu falo assim, nossa, nesse dia... Nossa, verdade, a gente já Estourei. pensou nisso, né? Sim. Como a gente já que é o de pensou vocês? exatamente isso. A gente pensou, lá na frente a gente pensa um negócio presencial mesmo, um monte de bem mulher. grande, bem assim. linda, Cada lá. uma de um jeito, cada um com a sua especificidade e querendo uma coisa, mas todo mundo junta para que cada uma dê um pouco de si, né? E cresça de uma forma que seja suave, né? Mas que seja feliz também, que você se preencha, né? E uma ajudando a outra. É bem isso, assim. Onde acontecer. nós nos conhecemos, foi um pouco parecido, porque cada uma ali estava contando um pouco da sua história, né? Nós nos conectamos com algumas pessoas ali que nós queremos realmente manter contato, porque foi muito legal. E é isso, é crescer cada vez mais, né? Eu acho que as mulheres estão tomando
um lugar, assim, que nunca antes nós tomamos mesmo, né? Acho que os salários ainda são diferentes, né? Até na parte executiva, nós já trabalhamos em empresa grande, sabemos como que é diferente, né? O tratamento de mulheres e de homens. Mas nós queremos estar lá. Nós não somos diferentes deles, muito pelo contrário, temos a capacidade como eles. E eles são muito bons também no que eles fazem, não é para dividir, é sempre para somar, exatamente. mas dar voz às mulheres que querem fazer a diferença. Né? Sim. É o nosso propósito também. Gente, que não, e a gente fala assim, não é por acaso quando a gente se conecta com pessoas, porque o que faz a gente se conectar com alguém é isso, é o que talvez para uma pessoa seja essa maior conexão, para do lado não é. Então, porque a gente conheceu muita gente aquele dia, né? E a gente realmente conectou muito com você, assim, a gente sentiu muito também. isso. Obrigada mais uma vez, gente. Imagina. Amei o presente, vou usar muito. Acertou, muito Se marcar obrigada vocês, mesmo. eu usar. Meio colorido, ó, já trazer muita cor pra essas Isso mesmo. Nós gostamos de colorido. A gente gosta do coloridão. Neons de preferência, se tiver neon. Neon. Adoro. Mas Faremos então é um. isso, muito então é isso, obrigada. Obrigada, pessoal, para vocês que ficaram até aqui conosco, que ouviram toda essa trajetória. Agradeço mesmo, gente. Se chegou aqui, ó, me manda lá, porque eu admiro. Comenta ali, eu cheguei. Eu cheguei, gente, foi lá, Executivos Atênis, eu cheguei ao final. Obrigada. Isso Obrigada mesmo. mais uma vez pela oportunidade. Fala o gente. seu arroba para as pessoas. Aline. Meu arroba, Raquel Sodré, meu nome e sobrenome, e a hashtag, quem sabe em breve arroba também, mas hashtag executiva usa tênis, tudo junto. Isso aí, Isso aí. obrigada, pessoal. Não se Obrigada. esqueçam de se inscrever, de dar as notinhas lá no nosso Spotify também, que ajuda muito a gente. Uhum. E Compartilhar. o episódio. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau.